Você pode gastar dezenas de milhares de reais na escolha de uma pedra para fachada e mesmo assim fazer uma escolha pior do que quem gastou muito menos. Porque a pedra mais bonita nem sempre é a melhor e a pedra mais cara nem sempre entrega o melhor resultado. Nesse vídeo eu analisei as 10 pedras mais utilizadas nas fachadas residenciais brasileiras e montei um ranking com 5 critérios que fazem toda a diferença na hora do uso real: estética, custo, manutenção, durabilidade e instalação. E eu já te adianto uma coisa: algumas posições vão te surpreender muito. Vamos começar pela 10ª colocada. E eu vou já te falar uma coisa: não tem pedra ruim nesse ranking. Cada escolha varia de acordo com o uso, com a necessidade e com o orçamento de cada obra. A 10ª posição ficou com a canjiquinha. A canjiquinha, ela é uma pedra extremamente conhecida no nosso país. Durante muitos anos, ela foi uma das escolhas mais comuns em fachadas residenciais. O problema é que ela envelheceu mal em relação às outras concorrentes no mercado. Visualmente, ela ainda pode funcionar bem em alguns projetos, principalmente em áreas pontuais. A sua principal vantagem é o custo acessível, mas ela acaba perdendo pontos na parte de instalação, manutenção e na estética. Como normalmente ela possui muita junta, muitos recortes e uma textura bastante marcada, a limpeza tende a ser mais trabalhosa, junta muita sujeira, muita poeira e, se usada em excesso, deixa a fachada muito carregada visualmente. Por isso ela abre o nosso ranking na 10ª posição. Você concorda com essa posição da canjiquinha? Comenta aí para eu conhecer a sua opinião. Em 9º lugar ficou a pedra Miracema. A Miracema é praticamente o oposto da canjiquinha. Ela é uma pedra muito racional. Bom custo, boa durabilidade, a instalação é fácil, dá muito pouca manutenção. O problema é que ela é a pedra que não chama muita atenção. Estética para esse tipo de material conta muito. Ela dificilmente seria um objeto de destaque para uma fachada de uma casa de médio ou alto padrão. Essa pedra ela funciona muito bem se o objetivo é eficiência. Vai muito bem numa calçada, numa parede de um muro lateral, mas não necessariamente quando o objetivo é criar impacto visual. Por isso ela fica na 9ª posição. Em 8º lugar ficou a São Tomé. Aqui para mim foi uma das surpresas desse ranking, porque muita gente olha a São Tomé como uma pedra para área externa, para piscina ou só para calçada. Mas ela é muito mais versátil do que parece, porque ela teve uma pontuação muito boa em relação a custo, em relação à instalação, em relação à manutenção e é muito fácil de instalar. O que derrubou a nota dela também foi a questão de estética, porque as outras pedras desse ranking são mais sofisticadas, chamam mais atenção numa fachada. Então presta atenção, quem ficou em 10º, 9º e 8º não são pedras ruins. Pelo contrário, se a gente estivesse analisando só o custo-benefício, elas estariam lá em cima. Agora começa a ficar a parte mais interessante, porque as próximas pedras são aquelas que mais aparecem em fachadas, no Instagram, no Pinterest, e elas chamam muita atenção. E aqui eu tenho certeza que muita gente vai começar a discordar. 7ª colocada é a pedra Rihal. Agora eu tenho certeza que vão vir muitos comentários indignados, porque a pedra Rihal é uma das pedras mais bonitas e desejadas desse ranking. Ela ganhou nota 10 no critério estético. E eu entendo perfeitamente quem colocaria ela em primeiro lugar, só analisando a questão estética. Mas o nosso critério é muito mais do que isso. Porque fachada não é só concurso de beleza não, gente. Porque quando a gente vai analisar o custo, a facilidade na instalação, a manutenção, a durabilidade, o jogo começa a mudar um pouco. A Rihal é uma pedra muito cara e ela exige uma instalação muito cuidadosa. A disponibilidade dela no mercado é bem limitada e isso pesa muito na hora da decisão. Ela não ficou em 7º porque ela é ruim, ela ficou em 7º porque no meu ranking eu não olho só a beleza. Em 6º lugar vem outra queridinha das obras modernas, a Pedra Ferro. Ela é uma das pedras com maior personalidade dessa lista. Você bate o olho e você já sabe exatamente que essa é a Pedra Ferro. Ela cria contraste, cria personalidade, cria sombra, consegue transformar totalmente uma fachada se usada da maneira correta. Ela tem excelente durabilidade, funciona muito bem em área externa e envelhece bem. O ponto de atenção principal está na manutenção e no equilíbrio visual.
porque se for usada em excesso, ela carrega demais a fachada, fica muito pesado. E ela tem compostos ferrosos que dificultam um pouco a manutenção no dia a dia. Ela dá mais trabalho que as pedras já citadas, mas quando usada de maneira racional, entrega um resultado excelente. Por isso ela conquistou a 6ª posição. Antes de continuar, pessoal, deixa eu te fazer um convite muito rápido. Se você gosta desse tipo de conteúdo mais técnico, mais aprofundado sobre construção, projetos, materiais e custos reais de obra, dá uma olhada no meu clube de membros do canal. Lá eu compartilho bastidores de obras reais, orçamentos comentados, relatórios técnicos, decisões de projetos e custos que muitas vezes podem te ajudar a economizar muito dinheiro antes e durante a obra. Se fizer sentido para vocês, é só clicar no botão aqui embaixo, seja membro. Agora vamos voltar para o ranking porque tem muita pedra bacana para a gente falar. Em 5º lugar ficou a Pedra Mineira. Essa seja talvez a surpresa mais positiva desse ranking até agora, porque a grande maioria de vocês, eu tenho certeza, não colocaria a Pedra Mineira tão alta nesse ranking. Só que quando a gente começa a analisar ela como um todo, analisando ponto a ponto os 5 critérios, ela tem ótimo custo-benefício, boa manutenção, boa durabilidade. A instalação é relativamente simples, ela tem um desempenho muito equilibrado, só não bateu no pódio por causa da estética. Ela conquistou essa posição pela inteligência na escolha. E essa pedra é o tipo de escolha que dificilmente gera arrependimento. Ela não é a mais impressionante da lista, mas quando você analisa o todo, ela tem muito poucos pontos negativos. A 4ª colocada é a Pedra Madeira. Aqui começa o grupo das pedras realmente fortes. A escolha da Pedra Madeira é uma das mais equilibradas do mercado. Tem boa estética, tem boa durabilidade, tem uma manutenção simples, uma instalação que qualquer mão de obra qualificada faz com tranquilidade. Ela não é extrema em nada, mas ela também não apresenta nenhuma grande fraqueza. Ela é uma pedra que funciona muito bem em fachadas contemporâneas e costuma envelhecer muito bem. Por isso ela beliscou o pódio. Agora eu vou mostrar para vocês as 3 primeiras colocadas. E aqui provavelmente vai estar a parte mais polêmica desse ranking, porque 2 das pedras mais desejadas, elas ficaram no topo, mas a campeã, ela não venceu por ser a mais bonita, não, nem por ser a mais barata. Ela conseguiu vencer porque ela é a mais equilibrada entre todas as 10 analisadas. Vamos para o 3º lugar agora. Essa daqui muita gente achou que ia ser a campeã, mas ela não foi. A Pedra Moledo. A Moledo é uma pedra de muita presença. Ela cria fachadas fortes, imponentes, e o uso dela está cada vez maior no médio e no alto padrão. E poucas pedras conseguem impactar tanto quanto ela. O problema é que ela cobra um preço ruim. E ela cobra um preço caro na hora de você comprar a pedra, porque ela não é barata. E na hora da execução também, porque é uma execução muito complexa. Então quando você soma o custo dela na compra do material e na contratação da mão de obra de execução, fica um valor muito alto. E a manutenção dela também merece atenção, porque é uma pedra muito desuniforme. Mas quando o projeto acerta na mão e o orçamento tem folga, o resultado pode ser espetacular. Por isso, ela que abriu nosso pódio. Agora, a 2ª colocada é o Travertino. Essa pedra, com certeza, muitas pessoas iriam colocar ela em primeiro lugar, principalmente por causa da estética. Ela é uma pedra muito associada ao alto padrão. Hotéis, resorts, casas sofisticadas, arquitetura contemporânea. Ela transmite elegância quase que instantaneamente. Todo mundo quer o Travertino na tua casa, mas o ranking, ele não avalia sua beleza. Mesmo assim, ela conseguiu bater em 2º lugar, com um custo de compra muito alto e uma instalação que não é simples. E isso mostra o quanto ela é uma excelente escolha para um projeto moderno, de orçamento amplo e que busca estética e modernidade. Muita gente vai discordar dessa opção, eu compreendo totalmente, mas quando eu analiso o conjunto da obra, eu acho totalmente defensável essa 2ª colocação. Antes de falar qual foi a campeã, eu vou só deixar um recadinho muito rápido. Se você está construindo, está começando a projetar ou já está no meio da obra e você precisa de uma consultoria, de alguém para te ajudar no meio de uma decisão ou mesmo alguém para fazer todos os seus projetos,
eu vou deixar o meu WhatsApp aqui na descrição e é só você entrar em contato comigo. Nós prestamos consultoria e desenvolvemos projetos para todo o Brasil. Vamos para campear agora. E a campeã desse ranking, eu tenho certeza que para vocês vai ser uma surpresa. É a Pedra Atacama. E o motivo é muito simples. Ela não venceu em nenhum critério, mas ela também não caiu em nenhum deles. Ela é uma pedra muito bonita. Não é a mais bonita, mas é muito bonita. Tem excelente durabilidade, ótima manutenção. A instalação ela é relativamente tranquila e o custo ainda permanece dentro da realidade da grande maioria das obras brasileiras. E isso é extremamente difícil de encontrar. Tem muitas pedras que brilham em algum critério. Ou a estética é maravilhosa, ou é uma pedra muito simples e fácil de se manter. A Pedra Atacama, ela se manteve equilibrada em todos os critérios. Por isso ela terminou na primeira colocação. Não é porque ela foi a mais bonita, não é porque ela é a mais cara e nem que ela é a melhor, mas ela é a pedra mais completa desse ranking. Pessoal, presta atenção numa coisa. Esse ranking, ele não é uma verdade absoluta. Ele é só uma análise baseada em experiência com projetos, experiência de obra, experiência de arrependimento depois do cliente morar na casa. Se você valoriza sua estética, com certeza o seu ranking vai ser totalmente diferente do meu e tá tudo certo. Agora, se você olha só o custo-benefício, aquelas primeiras pedras que ficaram em oitavo, sétimo, sexto, vão ser as campeãs e também tá tudo certo. E isso é normal, porque construir é uma sucessão de tomada de decisões e cada pessoa dá pesos diferentes para cada critério de análise. Isso vale para qualquer material, para qualquer escolha. Agora me fala, qual que é a sua campeã? Qual você colocaria em primeiro lugar sem pensar? E se você gosta desse tipo de conteúdo, agrega valor na sua jornada, se inscreve no canal. A gente faz vídeos semanalmente para estar te ajudando durante todo esse período. E eu vou deixar para vocês aqui na parte de cima o vídeo do ranking de esquadrias, porque decisões caras como esquadrias precisam ser analisadas com muito critério, detalhe e passo a passo. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.